5 de dezembro de 2019. A escritora, musicista, pianista Beth Ripoli lança livro hoje em Piracicaba. Vamos recebê-la para uma entrevista ao vivo no estúdio dos comentaristas da Educadora. A principal atração do programa para esta quinta-feira. Atitude é tudo é o título do lançamento literário da Beth Ripoli. Exatamente hoje em Piracicaba, na Livraria Nobel, a partir das 19 horas. Daqui a pouco, a escritora, pianista Beth Ripoli estará conversando com a gente aqui no estúdio dos comentaristas da Educadora. Vai cantar pra gente também, esperamos que ela possa cantar pra gente. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro. Muito boa tarde, Valdir Pedro Guimarães. Se hoje é quinta 5, combinou, olha, quinta-feira é 5, porque ontem foi quarta-feira 4, significa que o último domingo terá sido... O último domingo terá sido... Primeiro e o Ivan me ensinou, viu, Beth? O Ivan deu uma aula, ele falou, toda vez que um mês cair primeiro no domingo, sexta-feira 13. Teremos uma semana que vem é sexta-feira 13. Sexta-feira 13, a Beth vai falar sobre sexta-feira 13, se é mito ou é lenda ou é verdade, né? Pra já. Aquilo que cada um crê é a sua própria escolha. E a atitude que a gente toma frente a esses dogmas ou frente a essas crenças é o que vai nos levar para um melhor patamar ou um patamar mais desconfortável. Esse é um trailer de Beth Ripoli que vai cantar no programa de hoje. Valdir Guimarães já trouxe o teaser da nossa convidada especialíssima para esta quinta-feira, a Beth Ripoli, que será devidamente apresentada no decorrer dos próximos momentos. Mas quero dizer, boa tarde a você, uma ótima quinta-feira, Chile, o Kiko, a Isabela, da minha satisfação estar recebendo aqui, acho que pela primeira vez nos estúdios da Rádio Educadora, de uma grande amiga, acima de tudo uma pessoa que eu admiro. Ela esteve em Piracicaba já, ela vai até me corrigir, se já faz 1 ano e meio, no shopping, onde ela lançou o primeiro livro dela que eu tenho. Eu acredito que ela vai fazer uma trilogia. Mas, Paulo, o meu cunhado, Egbert, ele teve na época um AVC e ele ficou internado num hospital em São Paulo, na Zona Sul, Ivan, Valdir e amigos. E por uma dessas coincidências, nesse dia ela havia me ligado e eu encontrei com a Beth Ripoli na entrada do hospital. Estávamos eu, Jairinho, e meu pai Jairo Matos, e naquela época nós estávamos na efervescência de um pleito de presidência da República. Aécio Neves de um lado e Dilma Rousseff de outro. E a Beth já veio conversando comigo com 3 cartazes do Aécio, vários colantes de automóvel, de várias camisetas, e eu Aécio naquela oportunidade. Eu era Aécio naquela oportunidade. Presidente do partido. Presidente do partido, lá, governador de Minas. Eu confesso a Beth que hoje eu sou muito menos Aécio Neves, mas eu confesso que eu sou muito mais Beth Ripoli. A Beth é uma dessas pianistas, Paulo, que não caiu no mundo por qualquer motivo. Ela vem porque ela tem realmente uma causa diferenciada. Você conversando com a Beth 15 minutos, você vai ter uma ideia pequena do que ela representa e de tantas coisas que ela já fez, porque ela vai ter condições de resumir para nós quantas pessoas ela já pôde ajudar, Valdir, com os programas que ela fez da AltV, dos livros que ela já escreveu, de tantas pessoas que passaram no lobby de um aeroporto em que ela estava tocando piano
a pedido do comandante Rolim, porque poucas pessoas sabem de algumas conversas que você tem com as pessoas. Eu até dizia agora cedo para a jornalista da Beth, fique tranquila, ela vai ser bem recebida, mas eu vou fazer as perguntas que eu acho que eu devo fazer a Beth. Eu não quero ficar preso a release, porque a vida dela eu conheço. Nossos pais foram concorrentes a prefeito aqui em Piracicaba, na época em que a política era uma política, Valdir, simplesmente pela vontade de você fazer alguma coisa diferente e pelo amor à cidade sadia. Hoje vem o quê? Não, primeiro interesse, você vai me apoiar aqui e ali. Naquela época, Jairo, o Romeu Ítalo Ripoli... Idealistas, né? Queriam o quê? O bem de Piracicaba. Não que os prefeitos de hoje não queiram, mas é diferente. E a Beth e eu, nós temos um pouco desse DNA dos nossos pais. Então, nós somos aquelas pessoas inquietas que queremos ajudar as pessoas, queremos mostrar que esse mundo não é cinza, ele é um pouquinho azul, ele é um pouquinho verde, ele tem uma esperança. E a Beth, vindo hoje em Piracicaba, para ela lançar um livro, para ela compartilhar, Ivan, Valdir, Paulo e amigos da educadora, tudo que ela passou de experiência e que ela percebeu na vida dela que deu certo e que ela pode compartilhar com as pessoas, pra gente é um motivo de muito júbilo, é um motivo de muita alegria, porque toda pessoa que tem conteúdo não pode represar esse conteúdo. Isso acontece com o Valdir, com a sua bela voz, seu conhecimento musical, com o Ivan Galvão, jornalista que esteve nas trincheiras dos momentos difíceis, o Paulo Eduardo Carlim, muito jovem ainda no jornalismo, já sendo um repórter de Rede Globo, depois de futebol, a sua humildade. Então todos nós temos, mas você cresceu. Você é uma pessoa que hoje tem um network, um cabedal, essa é a palavra, Ivan Galvão? Com certeza. Muito grande. Milton Neves é seu amigo, conversou comigo ele me pediu o livro que ele quer sobre falar isso. Sobre então, o que a gente tem, Beth? Nós temos uma responsabilidade muito grande de sermos, no mínimo, iguais a quem nos gerou. E eu digo para você, é uma tarefa hercúlea. Para concluir, pelo muito que eu te conheço e pelo que você já fez, você está no caminho certo. Obrigada. E eu fico muito feliz em poder ser seu amigo, poder compartilhar da sua ideia e poder hoje recebê-la aqui nos comentaristas, dividir um pouquinho, porque o programa é curto, do muito do que você tem feito para todas essas pessoas que te seguem nas redes sociais, leem seus livros, te ouvem na televisão, te ouvem no rádio, te ouvem nas redes sociais. Então, parabéns, e estou muito curioso em saber como que é ter atitude e fazer a diferença na vida das pessoas. Uau, respira, né? Tá tudo aí, né? Respira, tá tudo aí. Então, eu gostaria de começar, Paulo, por uma colocação que você fez há pouco sobre se poria ou não no ar o que aconteceu lamentavelmente ontem na Câmara. Na Assembleia dos... Então, eu diria o seguinte, não é para pôr. Porque quanto mais você fomenta más notícias, mais a má notícia vai deixando uma energia que não faz bem. Então, se a gente pode falar de coisas boas, por que a gente vai lembrar um ato tão lamentável de ontem? Tá certo? Esse é meu posicionamento. Ok? Agora, quanto ao que você falou, primeiro, Jairo, que você eu vi nascer, né? Fala sério. Não me entrega a idade, pelo amor de Deus. Você, assim, a sua família frequentando a nossa, isso foi muito lindo. E você cresceu e se transformou neste profissional. Eu queria dar os parabéns pelas novas instalações aqui da rádio. Que um ano aqui. Não, um ano aqui, mas já faz mais de 2 que eu estive na outra. Então, o seu salto foi quântico, não foi só físico, geográfico. Foi quântico, é verdade. Parabéns pelas suas seja bem-vinda. E eu estou muito honrada de estar voltando na minha terra, que embora eu não frequente tanto, eu sei que eu posso, assim, dizer que não é que eu luto por ela, mas eu prestigio, porque esse novo livro que eu estou lançando hoje, #Atitude é Tudo, tem 6 piracicabanos. Você, inclusive, me deu esse prazer. E lembrando que há 2 anos atrás nós fizemos um show lá no teatro
Teatro do Engenho. E eu fiz uma palestra, um show com a minha banda de mulheres e você foi o meu orador, o meu Exatamente, bem lembrado. Certo? No Erotides de Campos. Exatamente. E tem o outro livro também que eu vim aqui falar. Então você é o cara que me dá muita oportunidade. E eu estou muito grata. Posso convidar teus ouvintes? Deve, por favor. É o seguinte, hoje vai ter um brinde na livraria Nobel do Shopping Piracicaba. Vamos lá comer um brigadeiro da Silvana Cérvulo, que tá levando... Já começou mal, Paulo. Ela quer engordar o Jairinho Matos. O doce, ele acalenta, não é para comer sempre, mas ele é muito bom. E vamos poder brindar com o espumante Paul Lorraine, que vocês não conhecem, e eu vou pedir para entregar para você depois aqui. Que alegria. Para você poder brindar com a gente. Então, você quer que eu fale primeiro de quê? Da Beth Piracicabana, da Beth escritora, que na realidade eu sou pianista, né? Esse que é o fato. Mas você tem várias facetas. Eu vou colocar o Valdir, o Ivan, o Paulo na conversa, nessa grande aldeia aqui. O que leva uma pessoa, Beth, a compartilhar as suas experiências? Eu sei que você tem passagens não tão alegres na sua vida. Eu li o seu primeiro livro, o Ivan Galvão está até aqui lendo a orelha. É realmente um livro em que você conta todas as passagens, envolve bastante sua família. Eu acho isso muito interessante. Cita meu pai no livro, aspecto político. Falo do Ripoli ou folclórico. Do Ripoli folclórico. E carregar esse sobrenome Ripoli, você, Matos, eu, não é uma coisa simples. As pessoas comparam. Como é que era a relação sua com o seu pai? Então, aí eu vou abrir meu coração. Pode dividir o cálice aqui? Pode. Menina, você acaba, assim, tendo um modelo no pai, só que quando você descobre que ele não é tudo aquilo que ele queria passar, você tem uma certa decepção. Houve uma época que eu queria matar meu pai. Porque você sabe que meu pai era super família, ele amava a família. Sim. Ele tinha 3 ao mesmo tempo. Então... Você vê que interessante, né? Olha como que eu falo isso. Ele devia ter nascido lá na Arábia, né? Sem dor nenhuma, eu estou falando isso amorosamente. Então, aquela menina de 12, 14 anos que descobriu que meu pai tinha outras casas e era super mulherengo, foi um mal na época. Só que eu tenho um mantra, que o mal é um bem deslocado. Os anos se passaram, eu cresci, e eu fui percebendo que ele teve os motivos dele para ter 3 famílias ao mesmo tempo numa cidade como Piracicaba. E hoje eu abençoo esse pai mulherengo, porque eu tenho 2 irmãos amados, que são o Antônio Roberto de Godoy. Nosso querido Chicote. Sim. O Chicote, o Betão Godoy, que tem até a vinhetinha dele aqui. E está no livro. Está no livro. Tem o irmão... Formado na Unicamp, Engenharia Elétrica, com louvor. Pois é. Não, ele é o gênio, né? E também temos outro gênio, que é o Edson Gil Ripoli. Que esteve aqui com a gente no programa. General, né? General de divisão hoje. Hoje ele é chefe de gabinete do ministro da Defesa do país. Uma das maiores notas da AMAN. Sim, fala 5 idiomas. O primeiro general nomeado mais jovem. Ele é um espetáculo. Então, mente brilhante, literalmente. Você vê como eu tô bem de irmão? E o Caetano Ripoli. Saudoso Caetano. Que já se foi. Então percebeu que lá atrás aquilo me fez mal. Hoje é uma bênção. E não tem dia da minha vida que eu fale assim, Ripoli, você foi, caramba, você foi o cara, né? Que bom que você me deixou 2 irmãos. Então, quando a gente reconhece a família, porque eles são sangue do meu sangue. Sem dúvida. Eles são meus amigos, estão no meu livro. Então, tá tudo certo. Quando a pessoa encara algo meio difícil que está acontecendo na própria vida, pensando assim, para que eu estou passando por isso? Espere, aguarde, porque vai virar um bem. Isso não é um alento? Sem dúvida. É um mantra, né, Paulo Eduardo? O mal. Nós estamos fazendo uma live, só para o ouvinte entender, na nossa rede social, Isabela, eu sou um pouco ignorante ainda. Acessa pelo Facebook Rádio Educadora de Piracicaba. De Piracicaba, exatamente. E aqui também é pelo Facebook ou por um Instagram. Não, da esse Beth aí não, Ripoli. por enquanto tá só para meu registro. Tá registrando. Se você quiser até também, parar, se ela tá fazendo, tá tudo bem. Tá legal. Tá. Paulo, faz uma pergunta para Beth, uma pergunta difícil, porque uma mulher como essa, que tem várias facetas e tem esse passado que tem o pai que teve, nossa, não você vai fazer uma pergunta sobre o 15 de Piracicaba, que todos os atuais presidentes do 15 têm que um dia se espelhar no Romeu Ítalo Ripoli. Aliás, o futebol brasileiro deve muito ao Romeu Ítalo Ripoli, né, Paulo? Certamente. Quantas histórias, né? O quanto que a gente aprende só de ouvir as histórias
né? Do Romeu. Do Romeu Ítalo Ripoli. Antes de tudo, parabenizar a Beth pelo depoimento que nos emociona e nos ensina muito sobre a vida. Perguntar muito objetivamente sobre o lançamento de hoje. Hashtag atitude é tudo. Olha, eu observando assim, é o formato padrão de um livro, né? Em termos de altura, né? Largura. E o que? Umas 150, 200 páginas tem aí, Beth? 260. 260 páginas. Tem muito pra falar, né? Pra falar, atitude é tudo, você deve falar de amor, de liberdade, de autoestima. Paixão, perdão, traição, tudo que você imaginar tá aqui. E você estava me revelando que uma parte são depoimentos seus, autorais, não é? E uma outra parte do livro são depoimentos de convidados. Então, é assim, a história é esta. São 20 capítulos que eu começo o livro. E aí eu convidei gente que tem atitude, que pode inspirar outras pessoas para fazer parte do livro. Então eu tenho a Trajano, Luiz Helena Trajano, que é meu modelo de pessoa. Que é a CEO do Magazine Luiza. Sim, eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, que começamos com 40 mulheres, somos 36 mil hoje, cuidando do seu país e não esperando que o governo faça. Depois eu posso falar mais sobre isso. Eu tenho Matia Coaoki, que é presidente da Rede Bluetooth, que é premiada pela revista Forbes. Setor de hotelaria. Exatamente. Tem a Sônia Hess, que foi a presidente da Dudalina, que deu uma alavancada. Tenho a Alcione Albanese, que tirou 70 mil pessoas da miséria no Nordeste com os amigos do bem. A Leila Navarro, a palestrante mais premiada do Brasil. Tenho um Chinyashiki, que é um palestrante, o Eduardo, espetacular. Tive já palestras dele aqui, psicólogo, né? O meu irmão General, o meu irmão Beto, tá todo mundo aqui. Você, aqui, ó, tem o Jairinho aqui também. Tem o Jairinho também? Tem, lógico. Aqui, ó, o Jairinho, ó. Tá no meu livro, ó. Até que eu tô bonito. Olha só, são 80 pessoas, Paulo, falando alguma coisa com relação à atitude. Inclusão, igualdade racial, combate à violência. Então, o que a gente precisa? Mobilizar as pessoas com consciência. Sabe o que é awareness, né? Ampliar a consciência. Parar de só dar má notícia e fazer algo que seja construtivo. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um trechinho aqui. Eu posso? Claro. Por favor. Eu queria também ouvir vocês dois, né? Você quer escolher um fundo musical, alguma coisa pra... Se ele puder... A gente acha tudo no YouTube. Não, é que já dei pra eles lá uma musiquinha. Um Chariots of Fire, né, que ele vai encontrar ali um solo de piano? Tem ali? Na realidade, eu fiz uma música que está no CD do outro livro, que fala da mulher que luta, da mulher que ousa, da mulher que vence. Fala da mulher calada, contida, danada da vida. Fala da mulher safada. Então, já dei para ele. Esse outro livro traz uma música para suas mães, porque eu trouxe uma música que fala de todas as mães. E eu vou ler agora, enquanto vocês podem pôr a musiquinha de fundo bem suave, como é que eu termino aqui a contracapa do livro, tá? Posso? Vamos lá. Vamos lá. Beth Ripoli, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu, Beth Ripoli, dedico este livro ao universo. E que essas mensagens soltas no ar se elevem para que em algum momento se transmutem, vaporizem e se transformem em água que venha para apagar o fogo da intolerância entre os homens e sirva para umedecer a terra, transformando-a num solo fértil de onde brotarão o amor, a compreensão e melhores atitudes. Aqui eu falei dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Então essa mensagem, que ela inunde o coração de todo mundo. E com essa música que vocês estão ouvindo ao fundo, que é assim, vem pronto, tá? Eu sento lá, eu componho uma música para cada um de vocês. Que legal. O livro, eu sento lá, a coisa vem pronta. Eu não estou canalizando, não é nada disso. Apenas eu me inspiro. E como meu pai, minha mãe e o Caetano, meu irmão, já estão em outro plano, tenho certeza que eles estão me ajudando. Ah, isso é bonito. O Valdir, que sempre brinca comigo, né? Eu já percebi que a Beth tem esse senso de humor que eu acho sensacional. Falei, Valdir, tal pessoa morreu, ela ficou viúva. Eu falei, Jairinho, quem ficou viúvo é quem está lá no céu. A pessoa aqui na terra continua. O que ela vai fazer?
O amor estava lá, mas Deus chamou, continua. Então, Valdizão, aqui está a Beth Rippoli, uma filha da terra, que tem grande conexão com a gente, irmã do Chicote, o Beto Godoy. É uma alegria pra gente recebê-la aqui hoje, Valdir. É verdade, Jair. Boa tarde a você, ao Paulo, nosso âncora. Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos companheiros, ao Maurício, ao Mike. É interessante, né? A Beth, eu tava olhando aqui, veja que curioso, Ivan. A Beth é filha do Rippoli, do Romeu Ítalo Rippoli, né? Que todo mundo conhece como diretor do 15, aquele homem que amava o 15. E o que pouca gente sabe, Beth, é que a Cidade Jardim foi fundada por quem? Quem criou a Cidade Jardim? Na realidade, meu pai era afilhado do Mário Dedini. E um dia ele pediu um empréstimo para o Mário Dedini para lotear um bairro que se chamaria Cidade Jardim e Jardim Europa. E o que eu sei é que ele foi lá e pagou direitinho ao Mário tudo que ele emprestou. E a Cidade Jardim tá aí. E o Jardim Europa da cidade. Inclusive aquele sobrado que ele morou, continua lá, aquele sobrado maravilhoso. Tá lá, alugado, e tá no meu nome ainda, então, mas já não é mais meu. Então, mas a Cidade Jardim foi criada por ele. Então, é uma história interessante, porque a Beth é irmã do Beto, que nós conhecemos, né? E eu tava observando aqui, viu, Ivan, Paulo, Jairo. A Beth é uma pessoa de sensibilidade à flor da pele, é pianista, canta e é muito transparente, porque hoje o que a gente percebe é que as pessoas se camuflam atrás de um sorriso, atrás de uma palavra, as pessoas não se expõem, porque quando você expõe, você deixa à mostra suas entranhas, e às vezes não é interessante que as pessoas conheçam as nossas entranhas quando você tem algo a esconder. Eu percebi que você não, que você leva a vida, tem atitude, você é o que é, vive, porque a vida é um sopro. Então, parabéns. Muito obrigada. Você gosta de música, eu gosto de música. Você gosta da vida, eu gosto de vida, e você é de uma família que nós admiramos. Parabéns, muito continue obrigada. assim. E eu sempre converso com o Ivan, muita gente vem aqui e fala. Muita gente vem e fala porque quer dizer alguma coisa. Você vem aqui e fala porque tem alguma coisa para dizer. Nossa, que lindo! Essa é a diferença. Muito Parabéns. muitíssimo Eu já obrigada. admirava você como pianista e quero ver você cantando. Ah, você tá bom? brincando. Quero ouvir você cantando. Essa música aí, ela mexe com o coração das pessoas, ela foi feita para as mulheres, mas ela se refere a todas as pessoas que vencem, porque aquele mal que acontece se transforma em algo bom. Eu tive uma história, conforme você vê no livro, eu sou vítima de violência doméstica, sou vítima de assédio sexual, de assédio financeiro, fiquei sem a minha herança, todinha. Assédio moral. Então, o que aconteceu? Eu fui me deprimir? Eu fui ficar debaixo da ponte? Não, eu transformei isso... Você não jogou a toalha? Não, eu fui ser palestrante. Hoje eu ajudo, já mais de 10 mil pessoas assistiram a minha palestra, onde eu conto parte dessa história e mostro como é que a gente pode transformar. Porque onde está a sabedoria do ser humano? E da onde, né, Beth, se revela o significado das experiências que certamente você nunca jamais imaginou e quis passar na vida, mas passou, né? Sim, mas a gente... Pra poder no futuro, no presente atual, ajudar alguém com isso, né? Paulo, é legal a gente ir num baile, é legal a gente viajar, é legal um monte de coisa, mas o que faz a gente crescer são os obstáculos que a gente supera. E eu não digo que eu tive problemas, eu nunca tive problemas. Sabe o que eu tive? Oportunidades que se transformaram em sementes de novas realizações. Hoje eu tenho 5 CDs, estou no meu 2º livro. Eu sou mulher de programa, né? Eu contei pra vocês. Nós somos também, Então, viu, vocês são tudo. Então, tem programa na televisão. Eu sou mulher de programa. Mas explica direito. Só que a Beth é cotada em dólar, nós temos no real, Valdir, no real. Aliás, eu poderia um dia convidar vocês pra irem me dar uma entrevista. Levar o interior pra televisão lá em São Paulo. Você me permite um parêntese? Claro. Aqui em Piracicaba tem um diploma, né? Uma láurea, né, Ivan Galvão? Um prêmio, que é o Oscar Caipira do rádio. E hoje pela manhã o Dinival Tibério me ligou, eles elegem o narrador mais votado, o comentarista, no questão esportiva também, tem menção honrosa. Operador, mas não é só do rádio, pega também jornal, vários. E os comentaristas da Educadora, acho que pelo 10º ano consecutivo,
Nós tivemos quase 10 mil votos, o Dinival Tibério me confidenciou. E eu, com muito orgulho, inventei esse programa lá atrás com o Márcio Monteiro Terra. Sério? Que lançou seu irmão. O Beto começou operador de som, menininho. Meu pai, não foi? Foi, o Márcio Terra e tantos. Então eu falei, Dinival, eu vou dizer uma coisa pra você. Você deveria até renovar esse prêmio, porque senão nós não vamos dar lugar. Não, vocês são os monstros do rádio, a fórmula do comentarista é sempre muito copiada, então faz bem pro nosso coração a gente ser reconhecido, porque a gente faz isso daqui para as pessoas. Eu comento muito com a minha equipe que depois de 90 minutos que o programa termina, será que o programa de hoje deixou algum insight, deixou alguma ideia, melhorou a vida das pessoas? Eu vejo muito o Valdirzão. Que fez a diferença, O Valdirzão sempre fala, Jairo, o que está acontecendo no mundo? Tanto feminicídio. Eu falei, Valdirzão, eu acho que já existia. Hoje, com a internet, as pessoas estão começando... A mulher está se empoderando. Não é, Beth? Nós temos presidentas da República, primeiras ministras aí. Então, quer dizer, e o homem continua achando que a mulher é sua propriedade. Então, eu acho bonito você escrever, contar de todos esses momentos, passagens, e aquele negócio, né? Vi e venci. Foi lá, não sabia que podia, acabou fazendo. Falaram que era impossível, a pessoa não ouviu, foi lá e fez. Então, era isso que eu acho importante pontuar e dizer da responsabilidade nossa, enquanto órgão de imprensa, em poder realmente abrir os olhos das pessoas e mostrar para eles que a gente usa muito pouco do nosso potencial. Uma vez me falaram assim, Jairinho, o homem e a mulher usa apenas 4% da sua capacidade intelectual, da sua 10%. Massa cinzenta, 10%, né? Falei, poxa vida, que coisa. Sabe o que eu sinto, Jairo? Vocês aqui com esse programa, eu em São Paulo com a UOL TV, na realidade nós somos portadores, inspiradores, e a gente tem que ter muito cuidado e manter aquilo que eu chamo de equilíbrio, paz interior. E o que é que faz a gente manter o equilíbrio, a paz interior e ser inspiração? É uma coisa que eu falo na minha palestra. São 3 itens. Posso falar? Deve. Compromisso, liberdade e escolha. Se todas as pessoas tiverem mais compromisso com tudo, com a ética, com o amor, com a fidelidade, com a verdade, com o horário, com palavra. Eu ia falar, meu pai era rigorosíssimo com o horário, não podia chegar atrasado. Ele andava com um relógio suíço no pulso, não andava? Para não perder o horário. É muito importante que a gente tenha compromisso, porque se você tem compromisso com você vai ter compromisso ao seu redor, é uma coisa. A liberdade é um direito inerente ao homem quando ele nasce. Por sorte, nós no Brasil temos liberdade de ir e vir, mas você não nasceu em países islâmicos que você não tem essa liberdade. Então, nós temos que agradecer essa liberdade que nós temos e saber poder fazer aquilo que melhor nos cabe. Adianta você estar trabalhando numa coisa que você detesta? Ouse, saia da zona de conforto, porque a zona de conforto é onde você conhece o sofrimento. Sair da zona de conforto é outro sofrimento que você desconhece. Mas se você ousar, você vai ver que tem muitas possibilidades. Então, ousar é preciso, usar a sua liberdade. E hoje eu deixo aqui a liberdade do pensamento, que é a única coisa que ninguém mexe. Eu posso dizer para você o que você vai pensar? Então, eu deixo aqui ao seu ouvinte que ele use o seu pensamento para pensar coisas boas e não coisas que façam mal. E o terceiro item, que é a escolha. A escolha pega, né, Paulo? Porque começa pelo pensamento que você acabou de dizer. Exatamente. Agora, né? Se vem um pensamento que não é o ideal, quem é que vai determinar que ele não mantenha na sua cabeça? Você. Então, tira esse pensamento. E quando você tem que escolher, é porque você tem mais de uma possibilidade. Pode ser 2, 3, 4, quantas forem. Como que vai fazer para fazer a melhor escolha? Atitude. Com atitude. Que é o título do livro da Beth Ripoli. É tudo. Atitude é tudo. É tudo para ser lançado hoje. Porque quando você tem uma escolha e você pondera que atitude eu tomo frente a esta questão e frente a esta questão, eu tenho uma dica, né? Você pode escrever, bom, se eu fizer isso, eu ganho e perco tais coisas. Se eu fizer essa outra, eu ganho e perca. É inteligente que você faça a sua escolha onde você tem mais ganhos. Mesmo assim, você vai ter que ralar, não vai? Você já imaginou se você faz a escolha errada? Você toma a atitude errada? Aí, ferrou, né? Então, a minha mensagem é: preservem a sua liberdade, preservem
o seu compromisso e a sua escolha. São 3 pilares que nos sustentam. E aí, tendo mais e mais atitudes assertivas, você pode ser um ser humano que contribui para melhorar o mundo. Me pede uma coisa agora que eu não tenho. Me pede uma coisa que eu não tenho. Ô Beth, vou te pedir uma coisa que você não tem. Vai. Jairinho narrou aqui um episódio de um encontro em determinado momento em que você expressava enorme confiança política em um cidadão brasileiro chamado Aécio Neves. Você ainda tem confiança política no cidadão brasileiro Aécio Neves a ponto de querer que ele venha a ser presidente da República na próxima? Eu acho que a flexibilidade é um fator de inteligência. Houve um tempo em que eu realmente, entre Aécio e o outro candidato, que eu não vou citar, que eu não perco meu tempo. Tá vendo como você não tem mais confiança no Aécio Neves? Eu não tenho confiança no Aécio Neves. Não votaria nele. Eu até compus para Aécio. É um cenário diferente, você, né? Eu tô provocando Pode você. provocar. Mas assim, porque você pediu para fazer uma pergunta. Para fazer, diga o que eu não tenho. Mas evidentemente que a sua resposta revela que o que você tem e teve e continua tendo é a capacidade de discriminar o que é melhor a seu favor e a favor da coletividade, não é Sem isso mesmo? dúvida. A ponto de mudar de opinião, se for o caso de mudar de opinião, não é Eu mesmo? costumo dizer, viu, Paulo, que as pessoas falam assim, eu sou tão perfeito, mas tão perfeito que eu sei todos os meus defeitos. Ô, Beth, tem uma pessoa na linha que eu acabei de citar aqui, que é o Dinival Tibério. Eu tenho a impressão que o Dinival Tibério deve ter convivido com seu pai, no mínimo, no setor esportivo, no setor político, umas 2 décadas, mais ou menos. E bem de perto, E bem né? de perto. Dinival, eu acertei, você conviveu com o Ripoli mais ou menos uns 20 anos. Boa tarde, Jairinho, todos os amigos da educadora, da comentarista. Eu fui diretor de futebol com o senhor Romeu Ítalo Ripoli. Ah, então você comeu o pão que o diabo amassou, porque ele devia ser muito exigente. Como? E a Beth viajava com nós, era menininha, ela acompanhava a delegação, ia no ônibus do 15, ia acompanhar os jogos do 15. E, na minha opinião, muito não concorda. Romeu Ítalo Ripoli foi o melhor presidente que o 15 teve até hoje. Uau, vou chorar, hein? Não é verdade. Foi o melhor, eu trabalhei com ele. Eu sabia da honestidade dele. E outra, aqui no Barão, o 15 não perdia jogo, não. Na dúvida, era pro 15. E quando eu roubava o 15, seu pai ia lá em São Paulo e chutava o pau da barraca. Verdade. Eu fui diretor de futebol junto com ele. Nós formamos um time em 83, que formava com Pizelli, Carluxo, Ailton Luiz, Dário e Otávio. Vadinho, Lima e Pianelli. Nossa. Tim, Brandão e Gilberto. Eu vi esse time jogar muitas vezes. O técnico foi Claudino Machado. Foi nós que montamos esse time aí. Quando eu era diretor de futebol, muito falaram, pô, esse time vai cair. Entende? É o time de banana. Ficamos campeões Ô, em Dinival, 83. Oi. mas conte uma história do Romeu Ítalo Ripoli, que ele convidou um árbitro para vir apitar aqui em Piracicaba, e tinha a história do vinho, que ele pediu para abrir a geladeira e o congelador, e tinha um pacote dentro do congelador. O que era que tinha naquele pacotinho, Dinival? Tinha umas grampinhas para ontem em Aires de Abril. Sei. Ontem, Para apitar o jogo, na dúvida tinha que dar 15. Entendeu? Entendi. E mandou ele lá na cozinha, abrir a geladeira, tem um pacote de dinheiro para ele lá. Você já viu que deu, né? Esse deu uma é confusão horrível. danada, mas nós ganhamos o jogo. E se pergunta Agora, pra ele ele é se ele sabe folclórico. como Ele o 15 viajava foi com campeão. a gente Ele não foi campeão. no ônibus, ele ia cortando 76? o fumo, ele fumava Cigarrinho de palha? Queimava de palha, tudo, cigarro de colchão. palha. E outra, As ele chegava em camisas São do Paulo. Ripper tudo tinha um furo, Tudo que ele furado. esquecia do cigarro, no final furava a camisa. Posso contar a verdade, história do Palmeiras, como é que ele ficou campeão? Ô, Dinival, Oi. uma exclusiva agora da Beth, aquela foi 76 que o 15 Foi 76. perdeu, foi gol de Jorge Mendonça? De cabeça, Como é que foi, Beth? Conta aí os... Eu presenciei, tá? É o Você seguinte, presenciou, você estava lá. o 15, primeiro time do interior que ia disputar a final
super glória, fala. E com tudo para ganhar, porque a campanha do 15 estava sendo irrepreensível. Claro que o 15 perdeu. Na segunda-feira, perdeu. Perdeu por quê? Você lembra? O Palmeiras. Essa informação da Beth é muito importante. Era a primeira vez que um time de interior decidia a primeira divisão. Contra um grande, aliás. Porque meu pai falava que o 15 era o grande. E os pequenos eram São Paulo, Palmeiras, Portuguesa. Ele morreu pelo 15, né? Muito bem. O 15 perdeu. Aí, na segunda-feira, eu estava lá e vi o jogador do 15 chegar assim com as mãozinhas para trás. Chorava. E veio confessar que ele tinha sido comprado. Por isso que o 15 perdeu. E aí, o que meu pai fez? Ele jogou uma praga e falou assim, esse Palmeiras vai ficar 17 anos sem mundial, sem ganhar nada. E só vai ganhar o dia que lavar o meu túmulo. Tá, e os anos passaram e o Palmeiras não fica Prepara um balde de água aí, Valdir, com bastante sabão. Valdir, você acredita que 17 anos depois, pode fazer a conta, lavaram o túmulo do meu pai aqui no cemitério de Piracicaba e o Palmeiras voltou a ser campeão. Agora estão falando assim, vamos lavar de novo o túmulo do Rio. Que é mundial. Ele viveu pelo 15, Ô, Dinival, eu não sabia dessa história. Quem que era o goleiro do 15? Donar. Ele era do Palmeiras, e estava emprestado para o 15 naquela época. Entendeu? E o goleiro nosso titular era Getúlio. Eu lembro. Mas ele se machucou e fomos obrigados a colocar o Donar. E o Donar vendeu o jogo pro Palmeiras. Entregou o jogo nosso. O Ripoli até chorava. Ele falava para mim, compadre, primeira vez nós fomos ludibriados por um jogador de futebol. Ele ficou pé da vida. Agora o Ripoli em São Paulo era atração. Até hoje, falando do meu pai, se eu pegar um táxi e eu converso, né? Porque eu gosto de conversar com as pessoas. Tem história. Aí eu falo que eu sou de Piracicaba, percebem pelo meu sotaque? Tinha um cara louco lá e tal. Eu falei, pois eu dormi com ele 20 anos. Como assim? Era meu pai. Daí falam que o 15 de Piracicaba, que o Ripoli foi o mais dinâmico. E tem um acontecimento no Hospital do Coração, porque eu sou metida a fazer voluntariado, né? Eu toco no hospital, asilo, etc. Beleza. E aí eu tô lá tocando e um cara começa e canta, né? Aí alguém passa e falou, você sabe quem tá falando, quem tá cantando? Eu falei, não, é o Benedito Rui Barbosa. Vocês sabem quem é? Ele é ator de novelas da Globo? Dramaturgo das novelas, o mais famoso dramaturgo de novelas. Quando eu falei ele viu meu sobrenome, ele pegou esse meu CD que eu vou te dar, né? Ele falou assim, um Ripoli. Eu conheci um Ripoli porque eu entrevistava muito um Ripoli e tal, você conhece? Daí eu falei a mesma piadinha, dormi com ele 20 anos. Ele já olhou pra mim e falou assim, como assim? Porque a fama de mulherengo, meu pai tinha. Era inteligente, mas mulherengo, isso não é defeito. Aí ele, sabe o que ele fez? Mandou gravar o meu CD com o cara da Globo. Olha o que é você fazer o bem. Eu estava lá fazendo o bem e eu ganhei um bem. Não que eu fizesse para ganhar o bem. Tudo conspirou a favor. Mas assim, o universo, ele traz para você. Hoje eu estar aqui, eu várias vezes já o segurei para não chorar, porque quando alguém que nem... Como chama essa pessoa que está aqui? O Dinival Tibério. Falando do meu pai, gente, é muito emocionante ouvir alguém falar do Ripoli. Porque o Ripoli era ame-o ou deixe-o. Tinha os que odiavam, tinha toda aquela história do Jardim Brasil, que vocês devem conhecer pra caramba. Sim. E eu sofri com isso, mas depois adulta. Ripolândia. Quantos anos eu em São Paulo alguém se referia? Porque seu pai fundou a Ripolândia. Nunca ninguém soube a verdadeira história. E hoje eu conto no meu livro, aliás, naquele livro, né? Mas, Dinival Tibério, a Ripolândia do Ripoli aqui é igual que tem hoje lá o Bahamas, como é que chama o careca lá de São Paulo? Lá em São Paulo. O que deu a cerveja de graça lá. É tudo com nota fiscal. Hoje é uma coisa, o Ripoli é um precursor dessas coisas. Agora, contar a história da Beth, sem falar quem foi o pai dela, toda essa ascendência dela, os irmãos que honram tanto o sobrenome, a gente ia... É a mesma coisa que chover no molhado. Então tem que falar um pouquinho de onde ela cresceu, onde ela nasceu, pra gente entender a história dela. Pois não? Eu vou contar uma história nossa aqui de Piracicaba, eu com o pai dela. Naquela época eu era diretor de futebol do 15 e o pai dela era presidente do 15. E naquela época eu era presidente da Liga Piracicabana de Futebol. Então, teve eleição na federação. Duas chapas, José Maria Marim e o Nabi. Olha onde foi parar o Zé Maria Marim. Pois é. Ele tá no livro, né? Tá no livro, Marim. Governador de estado. E o Ripoli não podia mais nem ver falar do Nabi. Não, Nabi ele brigou feio, né? Não gostava do 15, sempre tocava o 15.
Então ele falava para mim, compadre, nós vamos lá, não vamos tirar essa cambada lá. Era 2 chapas. E nós tínhamos que voltar para o Zé Maria Marim. Tinha que tirar o Nabi. Chegamos lá, aquela baita daquela festa e tal. E ele era atração. Chegou lá tal, toda a imprensa foi conversar com ele, de repente ele sumiu. Então eu falei, compadre, onde o senhor vai? Deixa para mim. Ele foi no supermercado e comprou uma lata de mata-rato. E veio com a lata embaixo do braço, de gravata, paletó. E a imprensa, o que é isso, doutor? O que é isso? Não, hoje nós vamos acabar com a ratazana aqui, ó, da federação, vamos matar todo o rato aqui. E nós fizemos campanha, eu com o Ripley fiz uma campanha, fiz campanha com os presidentes do interior da de liga, e ele fez campanha com os presidentes de clube do interior. E ganhamos a eleição. Ele era muito ousado, você não acha? Nossa, tiramos o Nabi de lá, depois ele falava o negócio seguinte, agora nós vamos ter que recuperar agora o Marinho. O Marinho até que foi bom presidente da federação, não foi ruim não, né? Agora que ele descampou, depois de velho que se descampou esse danado aí. Mas nós conseguimos tirar o Nabi de lá, mas até hoje eu lembro essa história. E ele falava pro pessoal da imprensa lá de São Paulo, com qual língua vocês querem me entrevistar? Não, então essa era a história que eu ia te contar agora. Você lembra, Valdir? Lembra, Paulo? Lembro, é o seguinte, ele dava muito ibope quando ele ia para São Paulo na televisão. Ele tirava a peruca, ele queimava o assento, tudo. De repente, algum jornalista, não sei dizer quem, falou que o Ripley era um ignorante do interior. Isso. Hello! Mexeu com a cobra, né? Daí ele desafiou a imprensa e falou assim, olha, eu gostaria de, numa mesa redonda, que vocês me entrevistassem, porque eu vou responder a isso. E marcaram aquela mesa redonda. Nossa, o Dávila, você lembra do Dávila? O Luciano do Vale, todo aquele pessoal. Você percebe que eu acompanhei, né? Sim. Eu ia uniformizada para a arquibancada do 15. Muito bem. Aí, eu soube depois de um fato, mas o que ele fez? Quando ele sentou no meio daquele povo que ia discutir para ver se ele era realmente um ignorante ou não, ele vira e se pergunta assim... Antes de começar, eu gostaria que vocês me dissessem em que língua vocês querem que eu te responda. Opa! É verdade. Quer dizer, ele blefou pra caramba, porque ele era um cara que falava mal, falava muito bem o português, escrevia bem, mas... Ele trucou. Nossa, ele blefou mesmo, porque o inglês dele era assim, shrimp, because. Mas esse era o Ripley. Só que eu fiquei sabendo depois, não sei pra quem que eu contei essa história... que ele, pouco antes de entrar, ele chegou para cada um dos jornalistas no ouvidinho e falou assim, sabe aquele negócio? Tô sabendo, hein? Chegou pro outro, sabe aquela coisa lá também? Tô sabendo. Então ele já intimidou antes. Ou seja, foi uma artimanha, foi uma jogada de marketing dele, né? E quase que ele foi preso na Rússia, vocês sabem, né? Aquela excursão? Quase. O Caetano foi, né, meu irmão? Foi. Por quê? Ele ficou uma noite inteira escrevendo em português e pediu para transformar fazer em russo. O dia seguinte ia ter um jantar com os militares, etc., que estavam dando as boas-vindas ao clube de São Paulo. Não era o São Paulo. Muito bem. Era, no caso, o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba. Aí o cara falou assim, mas você vai falar isso? Eu falei, pode por aí, não muda nada. Chega na hora lá do jantar, ele começa um discurso contra o comunismo. Foi criando um mal-estar e os caras, um ou outro saiu de cena. Então, esse era o Ripley. Ele vai na Rússia falar mal dos russos. Gente, tem que ser ousado, não? Tem que ser ousado. Esse era o meu pai. Eu quis matar, mas hoje eu só quero assim que ele seja lembrado sempre. Pode falar. Pepe, o 15, através do Ripley, foi a primeira equipe do interior fazer uma excursão à Europa. Foi o que nós através de Romeu e Ítalo Ripley. Isso nós temos na história e somos de cabeça erguida. O Caipira foi desfilar na Rússia. Exatamente. Foi na Europa. Foi seu pai que levou. Nenhum time ainda tinha ido, nenhum time do interior. Do interior nenhum. Não, e você sabe que houve um disque na imprensa naquela época? Porque saiu assim no jornal. São Paulo... Não, 15 de Piracicaba, São Paulo, Brasil, tal. E a imprensa dizendo que ele estava se valorizando, dizendo que ele era o São Paulo time. Hello, verdade, gente. Você lembra disso? Lembro. Aí ele verdade, também foi lá e defendeu o 15. Ele estava falando do 15 de Piracicaba. E São Paulo é o nosso estado. Certo? Time São Paulo vai lá e constrói uma estrada para ir jogar na Rússia. Coisa que ele conseguiu fazer, né? Você percebe que eu sou fã do meu pai, né? E do 15, tô percebendo. Não, lógico, eu punha a camiseta do 15 para ir, levava minhas 40 amigas pra plateia lá, pra arquibancada.
Maravilha. Você era menininha, você era menina, acompanhava nós. Agora já tem cartão do idoso. Você era no ônibus do 15 com os jogadores. Era menina, você era. Há 2 anos atrás, eu conversei com você aí na rádio. Quando você esteve na rádio, eu estava na rádio. Ah, é? Você viu num programa aí, eu tenho um programa, fomos num sábado que você veio, e o meu programa é no sábado. Eu conversei com você aí, há 2 anos atrás. Olha, prazer então estar aqui falando com você outra vez. Mas não temos que ouvir esses 2 jovens que estão aqui com a gente, Jairinho? É que o Ivan Galvão, ele faz pergunta muito fácil. Hoje eu falei, Ivan... Ô, Ivan, você não falou comigo ainda. Fale pouco. Ivan, faz uma pergunta política. Ô, Dinival, só pra gente encerrar com você, você vai entregar um prêmio numa sexta-feira 13, Dinival. É sexta-feira 13. Não é às 13 horas, não, né? Não, a 24ª edição do Ganhador do Esporte e da Imprensa, conhecido como Oscar Caipira do Interior. Essa promoção, eu coloquei o pessoal para colocar aqui em Piracicaba para homenagear o pessoal que trabalha na imprensa e também no esporte. E dia 13, sexta-feira, no anfiteatro, e os comentários que ganhou, mas ganhou de goleada. Sabe que tem muita gente para criticar, né? Para resumir, ninguém chuta cachorro morto. Eu, quando estiver vivo, vou fazer. Esse ano faz 24 anos. E foi uma promoção nossa e que, graças a Deus, o Brasil inteiro conhece como o Oscar Caipira do Interior. E sexta-feira eu vou contar com você lá para você ver o prêmio com justiça. Vocês estão aí arrebentando no jornalismo de Piracicaba. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que critica. Mas não dá para agradar todo mundo, dá? Não dá. E precisa agradar todo mundo? E não fazemos força para agradar. O que a gente quer fazer aqui é prestar serviço, dar voz aos cidadãos e honestidade, exatamente. É o principal. Beto, um forte abraço. Que saudade do Romeu Ítalo Lobo. Um abraço, Muito obrigada, viu? Prazer, obrigado por conversando com você. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, Dinival. Obrigado. Ivan Galvão, pergunta para Beth alguma questão que eu vou fazer o lead para você. O empoderamento das mulheres e a participação da mulher hoje na política, porque a Beth, você já percebeu, tem uma relação muito grande com líderes, com empresárias, com até pessoas humildes. Ela é amiga da Luísa Trajano. Entre outras. A dona do hotel, como que chama, Beth? Tcheco Aoki. Olha lá. Aliás, eu quero até depois conversar com você sobre isso, mas Ivan, você que é um jornalista que já também dobrou a terceira esquina da vida, como eu sempre gosto de parafrasear aqui o Valdirzão, pergunta alguma coisa da política envolvendo as mulheres, Ivan. Nossa, que coisa difícil perguntar para alguém. Primeiro da Damares, você vai falar? Dilma. Você vai deixar eu falar ou vai ficar entendendo? Agora, carta branca pro Ivan. E a Joyce? Você tem 18 minutos, Ivan. Muito obrigado, eu vou usar dos 50, vou usar 5 só. Na verdade, eu fiquei prestando atenção na fala e acho que me deu uma aliviada, porque todos os dias eu venho para esse programa, eu levanto muito cedo para poder saber das notícias e isso também não é diferente dos colegas aqui. O problema todo é que a gente fica cansado, né? De tanto que a coisa está no mesmo lugar e todos os dias. Ele não gosta muito do 15, viu, Beth? A coisa é ruim, o Paulo é muito fofoqueiro e mentiroso às vezes. Mentiroso também. Eu não acreditei, né, Paulo? Então é o seguinte, eu quero cumprimentá-la pelo trabalho e por tudo que foi dito aí, não é? E, na verdade, eu não quero falar mais de política, né? Política é uma coisa que que eu sou apaixonado pela política e não pelos políticos, mas tem me aborrecido muito. Eu gostaria mais de ouvi-la sobre a questão do livro, que me interessa muito mais, até porque eu gostaria que falasse um pouquinho do processo de escrever, porque é uma atividade solitária, né, que a gente começa, não dá para falar com ninguém, não dá para atender telefone, e aí começa a se colocar para fora. Eu gostaria de saber o quanto tem de Beth Ripoli nesse livro, se realmente está tudo aí, porque na verdade às vezes a gente pega meio de coisa que a gente não lê o livro, né? A gente tem que falar de algo que a gente não conhece. Então eu gostaria de saber isso, se está tudo aí a Beth Ripoli, esse processo de criação, de como que as coisas se dão, porque para a mulher sempre é muito complicado, por outras razões, que tem os compromissos que a sociedade impõe, uma série de coisas. Então a mulher escritora, ela, embora
grandes nomes aí, circula, eu tenho grandes amigas escritoras, mas existe, me parece, aí aquela coisa da academia de letras, que é meio ainda, embora mulheres e tal, mas ainda não é aquela coisa que a gente esperava. Eu só queria ouvir isso um pouco, e eu não conhecendo também o livro, eu gostaria de saber isso. A mulher, eu acho que já ficou transparente aí, né? Todo mundo já ouviu, acho que não tem muito a dizer, a acrescentar, desculpe. Mas o livro me interessa um pouco, eu estava tentando ler aqui, e o Jairinho me empresta o Você vai querer um spoiler do livro, né, Ivan Galvão? Eu gostaria de saber um pouco do livro. Então, eu falarei antes, eu gostaria de te agradecer muito de você ter declinado a sugestão do meu querido Jairinho de falar de política. Porque eu realmente não falaria de política, porque eu não discuto nem religião, nem política. E já somos filhos de políticos e já sofremos muito porque eu com isso. respeito as pessoas. Então, qualquer roda, eu troco de assunto, não vou discutir isso. Então, por isso, lhe agradeço. Falando sobre o que é escrever um livro. Eu nunca me imaginei escritora. E, na realidade, eu sou compositora, pianista, palestrante. Eu dou aulas de piano e violão há décadas. Acho que você não tinha nascido, tá, Jairinho? Do tanto que eu dou aula. E o que acontece? A pessoa que lê muito, ela sabe falar bem e ela começa a saber se expressar. Como eu descobri que eu não vim para essa vida para acordar, dormir, ter filho, casar, descasar, porque eu já tenho 2 ex-maridos, certo? Então eu percebo o seguinte, eu tinha que fazer algo mais neste mundo. Eu tenho que dar vazão a um intento, uma missão, a um propósito. Porque eu imagino que vocês todos aqui tenham um propósito. E o meu propósito, ele está indo cada vez mais assim acentuado à medida que eu sento e exponho as minhas ideias num livro. O primeiro, que eu tô vendo que você trouxe, né, Jairinho, o primeiro livro? Trouxe o primeiro aqui, lembrei. Gente, ele trouxe aqui, ó, a autoconfiança, o oxigênio da vida, respira. Que é de quando esse livro, Beto? 3/10/16, ela me autografou. Eu só queria uma coisinha aqui. Eu não sou aqui da cidade. Ah, não? Mas depois que você São falar, Paulo. eu gostaria de contar uma historinha do Ripple. Por favor, Olha, eu vou que querer bom. ouvir, sim, senhor. Então, esse foi o primeiro livro onde você fala assim, é sua biografia? A quem interessa a sua biografia? Claro, a poucos interessaria. Porém, eu falo muito de Piracicaba, desde o primeiro bonde de Piracicaba, da imigração italiana que veio para cá. Falo muito do 15. Vocês não têm ideia o que tem de história do 15 de Piracicaba nesse livro. Falo das minhas passagens que eu considero semente de oportunidade. Falo da Jovem Guarda que eu vivi, porque eu queria casar com o Roberto Carlos, gente. Queria casar com o Roberto Carlos? Era meu sonho de consumo com 15 anos. Chegou a conversar com ele aqui no Coronel Barbosa? Não, mas ele tá com o meu livro na mesa dele, tá, gente? Me aguardem. Ele tá viúvo. Pois é, eu tô na pista. Vamos lá, quem sabe ele me vê, né? Não, quem faz as músicas que o Roberto faz, gente, é um coração enorme. Tem umas que a gente não esquece nunca, né? Ai, gente, eu vou chorar. Então, Valdir, o que acontece? Esse primeiro livro, ele não é apenas biografia de uma piracicabana. Ele tem muita história. E uma história de superação, porque eu venci uma série de coisas, ok? Aí passaram-se 3 anos, eu fiz mais um CD. Resolvi que o que está faltando atualmente na maior parte das pessoas é, vamos ver, todo mundo em coro? Atitude. E eu falei assim, bom, adianta eu ficar fazendo discurso que precisa ter atitude? Não. Aí fiquei postergando, eu ia lá, vi uma sujeirinha no vidro, falava, não vou limpar o vidro, depois eu faço o livro. De repente, me deu um estalo em ver a situação que o Brasil vem passando, em ver a falta de atitude coerente dos nossos governantes, eu resolvi escrever sobre atitude. Tanto é que no livro tem Isabel Franco, a mulher mais premiada da lei anti-compliance no Brasil, de anticorrupção, desculpa. Ela vai lançar um livro agora nessa segunda-feira, ela falando sobre corrupção. Tem outra falando sobre posicionamento político. O livro tem tudo isso, então não é apenas a minha opinião que está no livro. Claro que eu tenho 50%, 60% do livro, mas tem a opinião de gente que tomou atitude. E tenho certeza que vocês aqui todos, a técnica, vocês, e quem está nos ouvindo, hoje vai ficar ponderando assim, gente, aonde é que está faltando atitude na minha vida? O que eu posso fazer para melhorar? Não a mim mesmo, mas ao meu redor. É ou não é, Valdir?
É verdade. Valdir e Ivan. Olha. Eu respondo a sua pergunta, sim, Ivan? Respondeu, mas eu quero sim, interromper, Ivan. Tenho essa primazia? Coitado do Ivan, você não deixa a chance. Não, o Ivan vai falar. O Ivan é maravilhoso. É o nosso Mussum humano. Adoro o Ivan. Livro primeiro dela, meu caro Ivan, página 112. E a sociedade falava, comentava, sabia de tudo. E havia gente maldosa. Ligavam para minha mãe dizendo: vai lá na rua tal que o seu marido está com a outra. E eu, acompanhando minha mãe mais de uma vez, passávamos na frente da casa onde estava o carro dele estacionado. Era pertinho de casa. Nós morávamos na Avenida Itália e a outra casa era numa travessa da Avenida Carlos Botelho. Na minha cabeça ficou essa cena. Resignei-me que ele tinha outra mulher e outro filho. Só não sabia que a casa por onde eu passava em frente era de um irmão e mãe de que eu desconhecia a existência. Era outra eu casa. achava que estava passando na frente da casa do futuro general. Era a casa no errada. entanto, Era a casa do era do outro irmão. E eu só fui desfazer o equívoco há 7 anos, em 2009, na época, não é? Quando eu conheci o Beto, Antônio Roberto de Godoy. Olha que trecho maravilhoso. Sabe a linguagem dela, como é fácil? E o Piracicabano lendo o livro, né? a narrativa é muito... E a gente vai imaginando, flui bem a imagem na nossa Agora mente. eu vou contar uma historinha que eu ouço aí, né? E eu sempre que ouvi falar de Ripoli, muitas pessoas chegaram para mim, olham para minha cara: você lembra do Ripoli? Eu falei: mas eu cheguei em Piracicaba faz 2 horas, eu não... Nem sei quem era. Sei, né? Mas uma pessoa com essa, enfim, amor pela cidade, aí tem uma coisa assim, que é muito importante, que acentua esse amor, viu, Jarim, pela Piracicaba, que se resume o seguinte: quem me contou essa historinha foi o doutor Carlos Neder, que já não está mais entre nós. Então ele disse que o Ripoli foi ao Palácio Bandeirantes e encontrar o governador, qualquer coisa assim e tal. E aí ele, muito espirituoso, diz que alguém chega lá: o senhor quer tomar alguma coisa, uma água, um café e tal? Ele pega e diz assim: eu quero... como é que se chama essa bebida de Piracicaba? Gingibir. Eu quero uma gingibir. Aí a pessoa fica assim, né, sem saber, uma gingibir. E se não for do Orlando, nem traga. É verdade, né? A fábrica de bebidas Orlando, que ficava a essa época na Benjamin com a Riachuelo. Hoje funciona ali uma escola de Mas informática. isso não é amor à terra? A Beth vai se lembrar. Uma declaração de amor. As né? indústrias bebidas, acho que era Reunidas Orlando, tinha a bebida Black, que era a Itubaína. Nossa. E a bebida White, que era a gengibirra. E eu cheguei muitas vezes a misturar a Itubaína na gengibirra e vice-versa. E é uma delícia. Hoje tem uma série de bebidas aí. Eu tenho uma mensagem de áudio aqui da nossa querida Rosa Maria, que compõe o time do Clube do Rádio. A Rosa Maria mandou um WhatsApp pra gente. Vamos ouvir a 1h06. Bom dia, boa tarde, né, amigos da Educadora. Tava viajando, tava aqui vindo para Tietê e vim me deliciando com os comentaristas. E que surpresa maravilhosa, né? Que entrevista muito boa com a filha do Ripoli. Estou adorando. Gostaria muito, muito mesmo de comprar os livros dela. Como faço? Vai lá na Nobel à noite, Rosa, não é isso? Isso, Beth? hoje às 19h, vem tomar um champanhe comigo e o livro estará lá disponível. Caso você não possa, você pode depois comprar pela internet. Internet tem como, né, Beth? Sim, é só digitar. Você tem, aliás, um site muito bem feito, muito tem o bem site, tem o composto. blog. Eu só falei que eu sou uma avó conectada. E a Beth, inclusive, Paulo, ela fez questão de ter aqui um trabalho até de astrologia que verifica dobrar o T, então, Beth. Explica esse capítulo que é interessante. Eu falo, eu me chamo Elizabeth porque eu fui Cada batizada na semana que a rainha foi coroada. Vocês não vão fazer conta, hein? Por favor. Ela tem 200 anos, tinha tira 90. Tinha 5 Elizabeths na maternidade, tá? E o meu nome é Elizabeth Canavan
Ripoli, é um nome longo. E a minha assinatura era toda assim, vai para frente, para trás e fica para baixo. E aí eu conheci um numerólogo maravilhoso, Marco Pucci, que eu consulto todo ano, e ele falou que no meu nome tinha 2 números 11 que são números mestres. Você sabe que existe uma coisa assim. Tem. Bom, e que o meu nome artístico estava muito fraco, Beth Ripoli. O que ele fez? Pôs um T e um L. Beth com 2 T's, Ripoli com 2 L's. Sabe o que aconteceu depois que eu fiz isso? Virei mulher de programa na UOL-TV, tenho programa toda semana. Escrevi 2 livros, compus mais um CD, virei palestrante motivacional. Vocês acham que mexeu com a energia do meu nome? Totalmente. Funcionou ou não? Totalmente. Então é isso. Agora eu tô com um capítulo 15 aqui, Paulo. Não sei se ela escolheu 15 por causa do 15. Atitude é tudo diante dos des. Olha aqui, Valdir, os des. Os des. Derrota, desafeto, desamparo, desânimo, desaprovação, desvalia, descrença e decepção. Você gostaria que eu lesse aqui esse primeiro parágrafo, Beth? Não, eu gostaria de comentar o seguinte. Porque eu acho que é muito pra gente ficar triste. Agora... Nada disso, exatamente. Não, mas isso que eu ia falar. justamente eu quero que você faça o contraponto, porque uma experiência que eu tenho assim na minha vida, que a gente tem uma carga muito forte, a gente que Sem dúvida. gerador de emprego, que empreende, eu falo muito para as pessoas. Eu não sou palestrante, mas eu sou muito convidado a fazer uma meia dúzia de palestras por ano nas faculdades. Eu falo assim, não tenham medo de ousar. E o tijolinho mais difícil não é o último, é o primeiro. Sim. É aquele que as pessoas falam, você vai começar isso, tal pessoa já desistiu, tentou, Não tal vai dar pessoa não vai certo. dar certo, tal. E tem uma frase, cunhado, eu não sei se foi do Barão de Coubertin, que fala exatamente assim: muitos desistiram sem saber que estavam a um passo do sucesso de realizar, de alcançar o seu intento. Então eu digo para você, derrota, desafeto, desânimo, tal, todos nós temos, nós 5 que estamos aqui... Passaram por isso. Passaram por isso. Agora, passamos gradativamente na vida. Agora, aquele que abaixar a cabeça e se entregar, ele não vai a lugar nenhum, não vai na esquina. Pra gente acordar de manhã, colocar uma roupa, tomar um banho, tomar café e sair na rua, nós já somos vencedores, acordar e dizer a Deus, obrigado por eu abrir meus olhos, não é, Beth? Olha, é uma bênção, Vice, porque eu digo o seguinte, primeiro que esse capítulo, o livro já estava pronto, quando eu falei assim, não, mas eu não falei de desafeto, de desamparo, de desvalia. E o que acontece? Não é que aí um capítulo triste, eu vou chorar porque ela vai falar, não, eu falo do desamparo, falo da derrota e dou o mote, como é que a gente transforma? Porque a inteligência do ser humano está em ter havido fatos na sua infância que criaram crenças limitantes, alguém falou pra você, você não vai ser nada na vida, você cresceu, você olha aquela criança lá atrás e transforma, ressignifica, pra hoje você poder ir em frente com a pessoa que você se tornou. E a pessoa que você se tornou é fruto do seu pensar. E Jairinho definiu muito bem, sem mencionar a palavra gratidão, mas a antítese de tudo isso aí é a gratidão, não é, por Paulo? estarmos vivos, não é? Você acorda de manhã, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acordaram numa cama? Sim ou não? Sim. Uma cama. Às vezes eu acordo no sofá da sala. Não, mas tudo bem. No mas tapete. Tá. Quando tinha um lençolzinho lá, um travesseiro, tinha ou não? Tinha. Vocês foram pro banheiro e tinha uma água pra puxar descarga? Papel higiênico. Tinha papel higiênico. Tinha lá um espelho em que vocês se viram. Tinha até chuveiro quente, Beth. Peraí, ó. Já tô O Valdirzão tem até uma banheira redonda na casa dele. Valdir, você tinha um cafezinho? Tinha. Hoje alguém já te deu bom dia? Já. Em algum momento? Já. Tá. Já. Você teve roupa para vestir? E você? Você tinha um trabalho para realizar? Jairinho, você tinha uma missão a cumprir hoje? Uma grande tarefa. Gente, esses meninos que estão aqui, nós todos somos privilegiados, porque 4 bilhões de pessoas no mundo não tem descarga para puxar, não tem onde fazer xixi e cocô, sabe o que é isso? 4 bilhões. Eu assisti recentemente um documentário sobre isso. Então, a gente ter todas essas coisas que eu tô acabando, já é um milagre, uma bênção. E quem reclama faz o quê, gente? Quem reclama, clama 2 vezes. O que é reler, Valdir? Ler duas vezes. O que é reescrever, jovem? Escrever 2 vezes. E o que é reclamar?
Falar duas vezes. Clamar duas vezes. O que o universo vai dar pra gente? Atrair a negatividade de volta outra vez. Você tem mais do mesmo, Ô, gente. Beth, vamos ouvir o ouvinte aqui, que deixa também uma mensagem de áudio pra gente? Vamos ver o que ele traz. Boa tarde, amigos da Educadora. Aqui é o Vladimir. Vladimir. Já que vocês estão falando em bebidas, essas coisas antigas, eu lembro que eu estudava no Barão, ali na Governador, né, entre a Ipiranga e a Benjamin. A bebida essa escola Orlando. famosa do centro da cidade. E tinha um japonês baixinho que trabalhava lá em frente, ele tinha uma lanchonetinha e ele vendia uma bebida que chamava ginger ale. Era uma garrafinha, uma bebida muito saborosa e tinha um pouquinho de gosto de gin. Mas era bebida doce, bebida sem álcool. Americana essa Interessante, né? Essas coisas assim é gostoso a gente lembrar. Vai passando o tempo e vai ficando no esquecimento. Verdade. Um abração para vocês, tudo de bom e tô ouvindo todos os dias. A gente tá trabalhando e ouvindo sempre o programa. Obrigado. Viu, Beth? Eu sou da época da Crush. Tinha uma bebida Crush. Por isso que eu gosto Cuba Libre, não tinha Cuba Libre. Eu não bebia naquela época, tá? Meu pai não deixava. Nunca bebi. Porque meu pai não deixava. Olha só. Aliás, lembra do Seven Up? Seven Up. A gente falava 7 Up. 7 Up. Aqui em Piracicaba, né? 7 Up. Ô, Beth, eu quero me alinhar ao Valdirzão aqui, pedir pra você cantar pra gente. Porque... E já estamos na reta final. Faltam 10 minutos para 1h30, como diz o Zé Butinudo? Nossa, já passou tudo isso, gente? 1h15 já. O Mike tá me cobrando o intervalo comercial, então depois de um breve intervalo comercial, a Beth Ripoli vai cantar. Gente, eu quero fazer uma pergunta pra Beth depois, se você me permite. Daqui a pouco. Agora, 1h17, a hora oficial do Brasil. Mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte, o Maximiliano. Vamos ouvir a participação do Bebida Orlando. ouvinte. Ela também foi instalado no bairro São Dimas, entre a rua Doutor Alvim com a rua Juca Fernandes. Ficava na esquina. No São Dimas. Só não lembro a data. Ela também foi instalada, sim, a fábrica do Orlando. Virou merchandising da Orlando esse programa, hein, Paulo? Senhora, hein? Obrigado, Max. Gengibirra. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Max. Pois não. 1h18, Valdirzão pergunta para nossa convidada Beth Ripoli. Ela canta, Valdir, uma música que você gosta muito, não sei se eu vou acertar o autor. You've Got a Friend. Carole King. Letra do... James Taylor gravou também? James Taylor não sei gravou, se mas eu adoro com a Carole King. Se é a faixa número 3 aí, Mike? Essa aí mesmo. Mas antes da Beth cantar, Ivan e amigos, Paulo e Jairo, eu já falei várias vezes, falo sempre, vou falar sempre que eu tiver cabeça boa, porque eu ando com a cabeça meio esquecida, eu acho sempre foi doido. Sempre foi doido. Mas, o Beto, você sabe disso, o Brasil, o Piracicaba é conhecida nos mais distantes rincões do Brasil, graças ao 15. Isso aí é indiscutível. Então, só pra mencionar, Ivan. Mas eu queria perguntar pra Beth ser humano, Beth mulher, Beth compositora, pianista, um compositor que você admira. Pra mim, e para metade do mundo, é o Tom Jobim, porque ele foi considerado o compositor do século. Sim. Houve uma pesquisa na Folha de São Paulo há muitos anos atrás, que das 10 músicas mais gravadas pelos mais variados intérpretes, 3 eram do Tom Jobim. E um cantor que você admira? Eu gostei muito, né? Agora não temos mais, é o Emílio Santiago, gosto muito, Calbi Peixoto, nossa, eu vim ouvindo Luiz Vieira, gostava muito. Você vê que eu sou da velha guarda, né? Sessão perguntas rápidas para respostas rápidas. O que a Beth Ripoli fez que não faria novamente? Que eu não faria novamente? Me dedicar tanto a 2 maridos... Como eu me dediquei? Um parênteses, você já mencionou 2 ex-maridos. Eu gostaria de saber o nome dos filhos e netos. Então, eu tenho um filho, Giuliano Ripoli Perri. Pois não? E Tatiana Ripoli Perri. E tenho 3 netinhos. Como Carol, Júlia
e Luca. As Um idades dos netinhos? ex-maridos dela foi presidente do 15, inclusive. Não, né? não vamos nem citar isso, por favor. Política não, viu? Ah, dos nem- ex-maridos ela não quer falar. Não. Dos netos você crianças. fala, dos netos você fala. Não, eu falo dos meus filhos, dos meus netos, tudo numa boa. Agora falar de ex-presidente do 15, por favor, que não foi o ideal, tá tudo bem. Mas enfim, vamos lá. Eu quero deixar uma mensagem antes de ir embora, porque eu sei que já tá na hora, não tá? Pode ficar à vontade. Outro dia eu Mas assisti... você não respondeu o que ele perguntou. de Você novo, não vai. respondeu. O que você não faria hoje De novo. que você fez Eu ontem? respondi. A do casamento. Me dedicar que- tanto a 2 ex-maridos e ter deixado a minha carreira de lado, os meus anseios de lado. Hoje que eu estou há 3 anos me apropriando de mim, sendo o papel principal do meu filme, eu não troco por nada. Então, isso é uma coisa. Porque pode casar, é legal casar, mas você não tem que se anular. E por isso que eu falo que a mulher tem que se posicionar. E vocês estavam falando da violência doméstica. Na realidade, hoje, não é que aumentou. Hoje você tem como divulgar. E eu quero deixar aqui. Sempre houve, isso sempre Sempre existiu. houve. Eu quero que sempre vai existir, só que a gente não sabia. As mulheres que estão ouvindo precisam pertencer ao Grupo Mulheres do Brasil, que a presidente é a Luiz Helena, a vice é a Tchecoaó, que a outra vice é a Sônia Rez, que é o maior movimento em prol de um Brasil melhor. Nós já estamos em 10 países, em 40 núcleos no Brasil, estamos em 36 mil mulheres e pensa o seguinte: comitê de saúde, empreendedorismo, políticas partidárias, igualdade racial, tudo que está ruim no país, nós estamos agindo. É a sociedade civil feminina, não feminista, que está agindo para tornar um país melhor para os seus netos. Viu, Beth? Eu escuto sempre, isso aí já é histórico, o Ivan também sabe disso. É uma frase que mulher gosta de apanhar. Não, veja. Você já ouviu essa frase? Agora, talvez, Ivan, porque assim, a mulher mora com o cidadão, com a namorada, o amante, ele bate. Ela vai, denuncia e volta pra casa. Apanha novamente, denuncia. Será que é por isso que tem esse Na realidade, o fato não é bem esse. Não é que ela gosta de apanhar, ela não tem condições. Então, explica direitinho, porque essa frase é notória. Tomar um Essa banho frase, de sal, hein, Valdir? Essa frase, ela não é muito ele vai isso. criar problema agora, Valdir. Valdir, você Eu tinha falei que o ter seguinte, perguntado isso no Nós início, precisamos criar Valdir. condições para a mulher poder sair de casa e ter abrigo. O governo precisa cuidar disso. Tá? E o Mulheres do Brasil está Ela volta providenciando. porque é obrigada. Ela não tem Ela apanha alternativa. de novo. Mas ela não tem alternativa. Ela não tem dinheiro. O marido faz pressão financeira. Essa frase, desculpe, não é uma daquelas coisas que acontece, não é uma construção semiológica. Dessa propriedade semântica aí, por exemplo. Esse papo nos últimos Vamos falar de coisa boa. Ivan, o cara na Rua do Porto não tá entendendo nada do que você tá falando. Gosta de apanhar. Daqui a pouquinho Essa da coisa é uma frase do Nelson Rodrigues. Olha lá. E aí o pessoal vai repetindo e tal. Deixa a Beth cantar. E essa coisa me Vamos parece cantar que junto, faz ó. parte Vocês lembram disso. dessa música? Ivan, you've got a friend. Vai abraçar o Valdir, Ivan. Vai lá. Ivan, escute a letra dessa Ivan, música. olha lá. Ó. Should grow dark and full of clouds, Vou fazer um and batuque that aqui, tá? old north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud. Eu dedico a vocês essa música. Hã? Legal. I'll be knocking obrigado. upon your door. Todo mundo, hein? Olha lá. Vamos lá, Ivan. You just call out my name, Chama pelo meu nome. and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Quem sabe faz ao vivo. Winter, spring, summer or fall, As 4 estações. all you've got to do is call, and I'll be there, yes, I will. You got a Friend, it's good to know
A última mensagem da Beth Ripoli. Essa música não é dos Beatles, né, Valdir? Não, Antes da última mensagem. As mais lindas que eu já vi era a letra preferida do saudoso Hélio Ribeiro. Que a tradução literal é: você tem em mim um amigo, né? Você tem um amigo. Você tem um amigo. Que rufem os tambores, maestro. Que rufem os tambores. A 1h25. A 1h25, mais 30 segundos. O prêmio é um CD ou é um livro que vamos sortear? Não, os 2 CDs. O livro é só na livraria. Você me permite, Paulo, quando o diretor do programa, já a pedido da Beth, dar um CD para a Rosa Maria. A Rosa Maria! Que está nos ouvindo no automóvel, no pegado. Ela já mandou um ouvinte. Ah, tem mais um pro ouvinte agora? Tem mais um outro pro ouvinte? Ah, pois Quem não. que vai ganhar, Paulo, que mandou o WhatsApp aí, participou com a gente, Paulo? Fala um número aí entre 10 e 40. Fala aí, Ivan. 25. 25 é o Democratas, Ivan? Democratas. Vladimir, final do telefone 33 é o que mais se aproxima do número 25 aqui que o Ivan Galvão falou. Então esse aqui é do Vladimir. Esse é do Vladimir. Esse aqui, o primeiro, vai pra nossa amiga Rosa Maria. Vê se o CD tá dentro, não, tava já pega tocando lá direto. lá. E agora eu vou deixar minha mensagem. A Rosa Maria já confirmou que vai lá à noite. Você quer entregar o CD lá ou deixa aqui pra ela? Eu quero entregar lá, porque daí ela vai mesmo. Então tá bom, esse gente, do Vladimir vou aqui. dar uma sugestão aqui para os ouvintes. Gostei de uma música aqui, Made in Coração. Essa é a única música do Toquinho. É o seguinte, gente, eu aprendi uma coisa outro dia do Dalai Lama e que tem pautado a minha vida e tá me transformando numa pessoa muito mais calma. Ele diz o seguinte: se você tem um problema e ele tem solução, não se preocupe, ele tem solução. Se você tem um problema e ele não tem solução, não se preocupe, ele não tem solução. Quando você parte dessa premissa, você não sabe como você fica calmo. Porque, deixa que se você fizer o seu melhor, tudo vai se ajeitar no tempo certo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. E queria falar, Jairinho, me senti muito bem aqui. Você me chama gostou? De novo. Venha, claro. Eu quero voltar aqui assim, uma vez cada 6 meses, pode ser? Pode vir. A gente vai ter muito assunto. Aqui é o Palácio do Rádio. Eu posso falar de Atitude é Tudo, posso falar de Minuto da Autoestima, posso falar da BBB, porque eu sou Beth Brilho e Batom. Tá tudo na internet, tá? Beth Ripoli, é assim, eu tenho cartão do idoso, mas eu sou uma jovem de 60 e poucos anos com mentalidade de 30. E eu conheço muitos jovens de 30 com mentalidade de 70. Tem. Tá? Meu pai que fala, existe uma diferença grande entre velho e idoso. Pessoa madura, né? Tantas pessoas estão aí com 30 que já estão andando de cadeira de roda na consciência, nas palavras, nos atos. E tem muito... Meu pai tem 88 anos. Você tem tudo isso? Se deixar, papai pega, anda de patins, carrinho de rolimã, é assim mesmo. Mas, Beth, eu queria agradecer imensamente você ter vindo aqui hoje, mais uma vez. Eu quero agradecer a oportunidade Ivan, de poder... pelo menos numa página, deixar um pouquinho da minha experiência para os seus leitores, viu? Agradecer em nome da Rádio Educadora e venha muito mais vezes, porque esse programa de rádio, eu costumo dizer, é uma tribuna livre do Rádio Piracicabano. Não somos melhores nem piores que ninguém, somos apenas diferentes, né, Valdir? Exatamente. Colocamos no microfone o coração e tem dado certo há tantos anos aí com a nossa equipe. Obrigado, viu, Beth? Espero vocês todos logo mais, né, Ivan? Tamo lá? Shopping Piracicaba, na Nobel, vem tomar champanhe. Exatamente. Tenham a atitude de estar lá entre 7 e 9. Uma mensagem em 30 segundos. O que você espera de 2020? Que o ser humano tenha cada vez mais esperança, porque depois de chegar ao fundo do poço, não tem outro lugar para ir, é só para cima. E é para lá que nós vamos. Vamos navegar, né? Vamos nadar. Obrigado, Ivan Galvão. Valeu, Jairinho, até amanhã, se Deus Ivan, 30 segundos para você. Eu tava lendo aqui na Folha até uma coisa uma informação, meu pai não gosta quando eu falo a palavra coisa. Filho, coisa sempre tem um sinônimo. Eu recebi uma informação, e aqui tá na Folha de São Paulo, que aumentou 360% o número de casamentos homoafetivos após a eleição de Bolsonaro em 2018. É um dado. Isso aí é meramente uma referência saiu no IBGE, temporal, né, de período, né? Não tem nada a ver com o governo. Eu não sei se as pessoas falam assim, vamos casar
Segundo José e João a casar, pesquisa, Maria e disso, Antônia. de medo. Porque depois ele não muda a lei ou ele proíbe. Isso aí Mas é um casar assunto. de medo, existe isso, Beth Ripoli? Casa de medo? Tá. Medo moço da lei, Paulo. Ô, não é medo do... Só porque você tá você pode casar também, viu? Falando nisso. Valdir, como é que você fala? O importante é no final, não importa como, né, Valdir? É verdade. Eu queria dizer Importante pra é ser feliz. Beth, usando um trecho da frase dessa letra maravilhosa da Carole King, que você canta tão bem: quando você precisar de um amigo, chame por mim, eu estarei aí. Eu acho essa frase extraordinária e atualíssima, porque às vezes você está perto de uma pessoa que não tem nada a ver. Quando você tem um amigo, chame por ele, porque o amigo vai estar do seu lado a qualquer hora, apesar do que você é. Isso é fundamental. Valdirzão, falar nisso, obrigado, você quebrou um galhão pra mim ontem, valeu, de coração. O Valdir, ele é um macaco gordo, ele quebra muito galho. Muito galho. Valdir, quebra muito galho. Aliás, Beth Ripoli se escreve BETTHRIPOLLI. Aí você põe um .com.br, vai achar tudo um lá. arsenal Tudo da lá. Beth O na Valdir internet. dizem que quem tem amigos dura mais e não precisa de analista. Porque você pode ligar as 2 horas. Quem que é o amigo verdadeiro? Aquele por quem você tem admiração e respeito. E que você pode, às 3 da manhã, falar, tô triste. E o cara não vai falar pra você. Ele não pergunta porque ele vai e fala, tô ele aí. não vai falar assim, pô, você me acordou. Não, ele vai falar, o que você tá precisando? Esse é o verdadeiro amigo. Mas pode xingar o amigo de vez em quando Pode, também? claro. O amigo xinga, o amigo fala, olha, hoje você não tá bem, você precisa trocar essa roupa. O amigo fala tudo. Alô, amigo Celso Meloto, pode adentrar aqui ao Palácio do Rádio. Como diz o meu amigo James Taylor, you are the next. You got a friend. Gente, obrigado. Valeu. E Valdir, o Michael Jackson também falava na música I'll be there. I'll be there. Estarei aí. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. A gente volta amanhã, sexta-feira, ao meio-dia. Um grande abraço. They hurt you and desert you.